agora a gente vai começar a fazer a correção do PET 7, a primeira e a segunda semana. Essa primeira semana foi sobre especiação, que é o processo de formação de novas espécies. Número 1. Explique o que é fluxo gênico. Fluxo gênico é a troca de material genético através da reprodução entre os organismos, tá? 2. Quando dois grupos se formam a partir de uma população original que foram separados devido a uma barreira geográfica, dizemos que ocorreu, letra C, isolamento geográfico, tá? 3. De acordo com as evidências científicas, novas espécies surgem normalmente por diversificação de uma espécie ancestral por meio do processo conhecido como especiação. Sobre esse processo, analise os seguintes eventos. 1. Acúmulo de diferenças genéticas entre a população. 2. Estabelecimento de isolamento reprodutivo. E 3. Surgimento de barreira geográfica. Qual a sequência correta em que esses eventos ocorrem no processo de especiação? Então, primeiramente, o surgimento de uma barreira geográfica vai impedir que as espécies reproduzam, ou seja, estabelecimento de isolamento reprodutivo, que vai proporcionar acúmulo de diferenças genéticas entre as populações e, consequentemente, essas duas populações vão ser diferentes, não vão ser uma mesma espécie. 4. Por que o processo de seleção natural é importante para a especiação? O processo de seleção natural possibilita que indivíduos que possuam características mais aptas para o meio em que vivem tenham maiores chances de sobrevivência do que aquelas que não as têm. Assim, ela atua de forma diferenciada sobre cada um dos grupos isolados. O resultado é que os grupos passam a evoluir independente um do outro, de acordo com o ambiente que eles estão, tá? Escolha uma espécie de animal diferente daquela já apresentada no desenho dessa semana. Faça um desenho mostrando como ocorre o processo de especiação para o animal que você escolheu. Então, aqui eu trouxe uma imagem da internet, tá? De uma espécie de um peixe. Então, no primeiro momento, a gente tem uma única espécie convivendo ali no ambiente. No segundo momento, ocorreu uma barreira geográfica. E aí, depois de um tempo, essa mesma espécie, ela se diferenciou, formou uma outra espécie, ou seja, era só peixinhos laranjas, aí agora formou uma nova espécie, peixinhos azuis, tá? Aí representa direitinho o processo de especiação através de uma barreira geográfica. Número 2, semana 2, que foi sobre filogenia, Número 1. Explique com suas palavras o que são árvores filogenéticas e o motivo da sua importância para a ciência. Árvores filogenéticas são cladogramas, ou seja, diagramas ou representações gráficas que indicam as relações de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos. São importantes porque mostram a relação evolutiva dos organismos, tá? Em que estudo se baseia a filogenia? A filogenia baseia-se em estudos morfológicos, comportamentais e até mesmo moleculares dos organismos. 3. No cladograma abaixo estão representadas as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. Tá? Observando, é correto afirmar que os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto são das tartarugas. Não, tá? Tá errado. As tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. Não, são mais próximas das aves, tá? Ou seja, répteis são mais próximos das aves do que mamíferos. Os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo. Não, não é assim, tá? D. As aves são um grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. Tá vendo que eles estão pertinhos ali no cladograma? Então, a resposta certa é a letra D. 4. Observe a figura abaixo e responda o que se pede. Que é um cladograma também, Vamos lá. A. Qual das espécies ou grupo mostrado tem características mais próximas ao artrópode? Então, se você analisar aí o artrópode, ele está mais próximo das minhocas, tá? B. Qual das espécies ou linhagens representadas no desenho separou-se primeiro das demais? As esponjas, tá vendo? Aí na pontinha, elas separaram primeiro. C. Cite a espécie que apresenta um grau de parentesco mais próximo à cobra. Então, a cobra é um vertebrado. O restante é tudo invertebrado. Então, o mais próximo dos invertebrados é a estrela do mar,
ok? Então, ó, semana 1 e 2 corrigidas, tá?